Essa que eu vou te falar é uma verdade muito dura, muitas vezes também muito dolorosa, mas quanto mais cedo você aceitar e entender isso, melhor para você e para todo mundo envolvido. Ninguém muda ninguém. E no final desse vídeo eu vou deixar bem claro por que você que está me ouvindo precisa aceitar isso imediatamente na sua vida. Você dizer uma coisa dessas, que ninguém muda ninguém, não quer dizer necessariamente que uma pessoa não mude. Aqui no Brasil a gente usa aquela frase, né? Uma onça, um leopardo não muda suas pintas. Como se os seres humanos fossem iguais aos animais e fossem passar a vida inteira com a mesma pinta, igual a onça e o leopardo. Mas não é assim. Nós, seres humanos, estamos aqui nesse planeta, nessa vida, exatamente para mudar, para melhorar, para aprender. Para sermos melhores, para evoluirmos. Mas é aquela coisa, você pode querer ajudar alguém, mostrar todas as provas, as evidências, as informações, a sua experiência, dizer eu passei por isso, não vai por esse caminho, vai dar problema, eu estou te dizendo, acredita em mim, olha nos meus olhos, e a pessoa não quer, a pessoa não vai te ouvir. Por quê? Porque a pessoa só vai mudar quando ela quiser. Quando bater na cabeça dela, quando cair a ficha, quando ela entender o Lé com Cré, entendeu? Aí ela vai mudar. Ou então quando ela passar pelo que ela precisa passar. A gente está aqui nessa experiência desse planeta para mudar sim. Você pode mudar pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas, infelizmente, é pela dor. Eu vou dar 2 exemplos práticos da minha vida para ilustrar isso melhor. Primeiro, eu amo uma pessoa muito que começou a se envolver com álcool. E no começo ele não bebia nada, absolutamente nada. E não adiantava eu falar. Eu tenho muita experiência com álcool, né? O meu pai era alcoólatra, destruiu a vida dele, destruiu a vida da nossa família por causa desse vício. E a minha tia, irmã do meu pai, também era alcoólatra. O meu pai tentou se matar, foi salvo pela minha mãe, e a minha tia tentou se matar, não tinha ninguém para salvá-la, então ela se matou mesmo. Então eu não quero álcool perto de mim em nenhuma situação. Com essa dor toda que eu passei, que eu senti, eu tentando mostrar para esse cara que eu amo que o álcool vai fazer mal a ele, e não adianta. Né? A gente não está muito próximo hoje em dia, então eu sei por amigos que ele andou bebendo muito, ficando bêbado, chegando em casa às 9 horas da manhã bêbado, e eu só posso, de longe, rezar por ele, mandar amor para ele, energia positiva, e estar aqui quando ele precisar de mim, porque isso vai dar problema no futuro, né? Esse vício vai dar problema. Eu sei o que está passando na sua cabeça, você está pensando, mas ele pode beber ocasionalmente, um pouquinho, como a maioria das pessoas bebe, né? Não quer dizer que vai ficar um alcoólatra igual seu pai. Sim, você está certo, mas lembre-se que eu conheço essa pessoa, né? Ele tem um potencial de adicção, ele tem um potencial de ficar viciado, até por causa de todo o histórico familiar dele, as coisas que passaram na vida dele, entendeu? Então eu só posso me preocupar e desejar o melhor para ele sempre. O outro exemplo que eu quero dar é da minha mãe. A minha mãe teve uma vida muito difícil, eu conheci minha avó, conheci meu pai, então eu sei tudo que ela passou na vida, quer dizer, grande parte. A gente conversava muito, principalmente nos últimos anos, né? Então eu sei que a vida dela absolutamente não foi fácil. Mas em algum momento ela decidiu que ela não queria mais viver. E ao contrário do meu pai e da minha tia, que tentaram de fato suicídio, a minha tia conseguiu, a minha mãe falou para mim que ela não tinha coragem de se matar, de cometer algum ato em si. Então que ela resolveu ir se deixar morrer. Parar de tomar remédio, parar de ir no médico, deixar o pulmão parar, o coração dar problema, a ansiedade explodir, a depressão e tudo, simplesmente ir parando até o dia que não funcionava mais e ela morria. Vocês imaginem a dor que é para um filho ouvir isso de uma mãe. E aí eu volto para o título inicial desse vídeo aqui. Por que você precisa entender e aceitar isso? Para você que está cuidando dessa pessoa, para você que quer o melhor, para alguém que você ama, ou para alguém que você se importa um pouco, pode ser um amigo, não precisa ser um amor ou alguém da sua família, alguém que você se importa um pouco. Para você saber que se a pessoa cometer aquele ato, se ela se meter numa adicção, num vício, se ela acabar se matando, você não é o culpado. Porque senão, se você não aceitar essa coisa de que ninguém muda ninguém, você pode ficar achando, como eu achei no passado, de que eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse feito isso naquele dia de forma diferente, se eu tivesse falado com tal pessoa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, isso traz uma culpa devastadora, igual um tsunami de dor e sofrimento para cima de você, porque você se culpa por uma decisão que não era sua no final das contas. A decisão é da pessoa. Por isso que eu estou te falando, ninguém muda ninguém. De novo, a pessoa só vai mudar se ela quiser e quando ela quiser. Se ela não quiser mudar, ela vai chegar ao fim da vida dela sem mudar. Isso não tem nada a ver com você. Você pode amar essa pessoa, mas não salvá-la. Existe um limite para o que você pode fazer. E se eu tivesse visto um vídeo desses naquela época,
eu não teria afundado ainda mais no meu vício, né? Como eu já falei do meu vício aqui. Agora é que eu estou respirando, agora é que eu estou conseguindo sair, mas foram anos de muito sofrimento, de muita culpa, achando que eu poderia ter salvo a minha mãe. Mas não funciona como uma transfusão de sangue, sabe? Eu vou doar sangue para ela e ela vai ter de novo energia para viver, vontade de viver, alegria, vai ver alegria nas pequenas coisas. Não, ela estava emburacando, emburacando, emburacando e eu sofrendo junto com ela e tendo cuidado para não emburacar junto, né? Porque eu podia ter morrido junto com ela nesse processo, era muito sofrimento que eu passei junto com ela. Esse é um capítulo muito grande da minha vida, eu cheguei a fazer alguns vídeos sobre cuidar da minha mãe e esse processo todo no TikTok, mas eu acho que vou trazer aqui para o YouTube ao longo do tempo. Então, se você conhece alguém que está passando por uma questão dessa, que ama alguém ou se importa com alguém, e essa pessoa está indo por um caminho que ela sabe que vai dar problema, sabe que vai dar errado, sabe que vai terminar em morte, em decadência, em tristeza, em falência, em depressão, e a pessoa não sabe mais o que fazer para ajudar, manda esse vídeo para ela, porque talvez possa trazer algum tipo de paz na cabeça, entendeu? Paz de espírito, que talvez a pessoa que está cuidando precise, para entender que ela está fazendo o que é possível, que ela não pode fazer tudo, ela não é Deus, e ela não pode também negligenciar a própria vida, como eu fiz. Eu parei tudo para ficar com a minha mãe nos últimos anos e depois tive que me reconstruir completamente, ainda estou me reconstruindo. Então você não pode parar a sua vida, negligenciar as suas próprias necessidades, suas próprias questões psicológicas e espirituais, porque tem uma pessoa na sua frente que você ama e que está sucumbindo porque ela quer. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia pela minha mãe, eu dei todo o tempo, todo o amor, todo o carinho, mas isso não era suficiente e agora eu aceito isso. Obrigado por me ouvirem, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma.